de Dirac com o acoplamento mínimo. E aí fizemos a aproximação não relativística, e aí a gente chegou na equação de Pauli, e aí automaticamente o limite não relativístico conduziu a equação de Pauli e nos trouxe o acoplamento magnético, quer dizer, além do acoplamento mínimo, ela nos trouxe o acoplamento mínimo, manteve o acoplamento mínimo, o limite não relativístico, mas deu, além disso, deu o acoplamento momento magnético, acoplamento magnético, acoplamento mínimo. E além disso, a gente conseguiu recuperar o valor esperado para a razão giromagnética do elétron. A razão giromagnética do elétron sai automaticamente o G equador. Então foi o que a gente fez, um acoplamento mínimo. O procedimento que nós fizemos foi um procedimento inicial bem aproximado, mas que pode ser refinado. Eu não vou dar aqui no curso, mas que isso aí existe, a literatura cobre bem isso. Que é, existe uma sistemática para se trabalhar a órbitas mais evitadas o limite não relativístico das equações relativísticas. Nesse caso, a equação de Dirac, é o que se chama de transformações de Fourier. Então, esse tópico aqui é um tópico bem standard de transformações de Fourier. O que a gente fez, na verdade, aqui foi pegar o caso, o primeiro passo das aproximações da chamada das transformações de Fourier. Essas transformações de Fourier vocês podem encontrar em vários materiais no livro do Grade, nos livros que falam de equação de Dirac, mecânica quântica relativística, em geral, eles devotam uma boa atenção às transformações de Fourier. As transformações de Fourier, elas são um procedimento formal para se estudar limites não relativísticos e resíduos das interações relativísticas do limite não relativístico. Então eu não vou cobrir esse tópico. De qualquer equação. Qualquer equação de campo relativo, qualquer equação de onda relativística. Nesse caso, especificamente, a equação de Dirac. Bom, eu vou deixar então como sugestão, também não vou mais fazer esse exercício aqui, para não tomar muito tempo das coisas que a gente tem que entender, que seria o seguinte: pegar a equação de Dirac com acoplamento mínimo, mas também com um acoplamento não mínimo, e refazer agora o limite não relativista da equação de Dirac nessa forma aqui. Então, vamos pegar a equação de Dirac com acoplamento relativístico, né? Então, né? Isso é tarefa. Minha tarefa, isso aqui é essa tarefa. Então essa é a equação de Dirac que a gente tinha com acoplamento. Vamos introduzir um acoplamento novo aqui, que vai ser isso aqui, mais G. Vamos ver o que isso aqui significa exatamente. F em I. E aí aqui nós colocamos o gerador, o gerador de grupo das rotações, né? Esse objeto aqui para nós, vamos ver aqui. Esse termo aqui não deveria ser, deixa eu ver, a gente pode ver isso se dá errado. Então, quando a gente faz tira o complexo, conjugado complexo desse termo, a gente obtém que se dá errado. Para nós, eu acho que aqui no nosso, se vocês me lembrarem bem essa definição, para nós, aqui nas nossas aulas, nós tomamos esse sigma em I aqui como sendo, se eu me lembro bem, menos I sobre 4, comutador
Sendo isso, tendo esse I aqui, eu não preciso colocar esse I aqui. Foi isso mesmo que a gente colocou? Dá uma checadinha para a gente, quando a gente fez a gente estudou a covariância da equação de Lorentz, da equação de Dirac. A gente estudou com a equação relativística ali, eu acho que deve ter sido depois disso. Acho que foi depois sim, né? Foi sim. Pode estar, vai passar lá. Tá chegando perto. Está chegando, está caminhando mais um pouco. Pode passar mais à frente. Isso aí não é o grupo de Lorentz. Seria um signo que ela está assim, mas é grupo de Lorentz. Pode, nós não tá, né? Tem que ler a equação de Dirac. Começa a equação de Dirac. Aí a gente já vai começando o gerador e vai passando. esse sobre 4 já está aparecendo aqui. Isso, está aparecendo, vai passando agora. Pega a equação de Dirac, vai para frente. Porque teve a sigma do A equação de Dirac, isso, aí vai lá. Aqui é aqui que a gente começou a ver com S, foi chegando. Tem um, aqui ó, menos isso sobre 4, então tá certo, a gente não está trabalhando com esse sigma. Isso aqui para nós é o sigma mini. Então se tem esse menos I aqui, isso significa, como a gente já tinha visto, né, que o barrado, né, sigma mini conjugado de Dirac, troca esse sinal aqui, mas troca esse sinal aqui também. Então ele é autoconjugado. O conjugado de Dirac é hermitiano no sentido de conjugado de Dirac. Então não preciso colocar esse. Então a sugestão aqui, a tarefa aqui, seria a seguinte: aqui aparecem diretamente os campos E e B. Então seria reestudar o limite não relativístico, essa equação aqui, tá? E aí colocando, vamos depois, seria interessante, duas tarefas, aliás, né? Duas tarefas. Antes dessa tarefa, deixa eu deixar uma outra tarefa aqui, vou colocar essa tarefa 2, que eu tinha colocado para vocês no final da aula, o seguinte, tá? A tarefa número 1 seria a seguinte, que vai ser instrutivo para vocês. A tarefa número 1 vai ser, vamos pegar o limite não relativístico da equação de Dirac aqui. Então, essa aqui, como a gente fez na aula passada. Só que o nosso campo eletromagnético externo, vamos tomar o campo elétrico, vamos dizer que a partícula esteja num campo magnético uniforme. Então vamos tomar o campo elétrico nulo. Ou seja, no fundo o que a gente vai fazer vai ser, a tarefa número 1 é reestudar, pegar a equação de Pauli. Vamos tomar a equação de Pauli. Mas a equação de Pauli agora, campo elétrico nulo, um campo magnético uniforme. Digamos que a gente pega o campo magnético, desse tipo assim, B0 uniforme. O campo magnético é constante no tempo e é uniforme. E, por isso, então, o potencial, o vetor, né? Então, a gente vai trabalhar nessa situação no regime magnetostático. Então, o potencial vetor, o potencial elétrico é zero, e o potencial vetor magnético é esse aqui, né? É o meio de V0, né? Eu acho que aí tem que ver, só para tirar o rotacional disso aqui, tem que dar isso aqui, eu não conheço, tem um sinal mais ou menos, é só tirar o rotacional desse objeto para ver se pode ser que tenha que corrigir com um sinal mais ou menos, não importa. O que é importante para a gente é que o potencial do vetor seja linear em x. E aí, vamos colocar isso aqui lá na equação de Pauli. A equação de Pauli que a gente obteve foi P, é o operador de momento P menos I, H cortado, menos I, H cortado, gradiente, menos EA ao quadrado sobre 2N. Não temos o termo Φ, mas aí a gente tem um termo aqui, aquele termo que era menos μ, está lá aqui. Então a gente vai colocar esse campo magnético aqui e vamos colocar esse potencial vetor magnético aqui. E aí a gente vai observar que olhando a equação de Pauli com esse campo magnético, vai ficar bem claro que o que vai ser o momento magnético total, quer dizer, a gente vai ter um momento magnético que vai ficar como momento magnético efetivo, vai ser esse momento magnético, ele vai ter uma contribuição que vem do momento angular orbital, então vai aparecer uma contribuição típica de momento angular orbital e a contribuição do espírito. É isso que eu queria que, basicamente, que se visse. Basicamente, a gente vai ver que o momento magnético, né, ele vai ficar proporcional a alguma coisa como sendo L mais 2S.
mostrando justamente que o fato que a razão giromagnética G igual a 2, ela aparece junto com o spin, o momento angular orbital vai vir daqui. Né? Que basicamente, quando a gente tiver esse termo aqui, P menos EA ao quadrado, daí eu colocar esse A aqui, eu vou produzir alguma coisa que é x vetor P, que é o que vai dar o momento angular orbital. Então, eu queria só que vocês fizessem essa tarefa, colocando essa situação em especial, para ver que a expressão do momento magnético, ela sai uma contribuição do momento angular orbital e o momento de spin. Porque, na verdade, né, só para relembrar aqui, deixa eu falar aqui. Na verdade, o que é o momento de dipolo magnético? Quer dizer, quando a gente dá eletromagnetismo, faz a expansão em um dipolo, tem que lembrar lá, quer dizer, o momento de dipolo, ele é algo que sai dessa forma assim, né? Integral de J, que é a corrente, vetor X, né? Esse J aqui é a corrente. Então, a corrente escreve dessa forma assim, é a densidade e V. É isso, x vetor V dá para nós, né? Agora, o que é essa densidade aqui? A densidade é massa, né? Sobre o volume. Então, lembrando que a razão carga, massa é uma constante, a gente imagina que a densidade de carga, ela seja aquela constante E sobre M vezes a densidade de massa. A gente vai expressar, devido a essa razão aqui, a relação entre a carga fundamental e a massa, né? A experiência de mímica ser uma constante, a gente então imagina que a densidade de carga sobre a densidade de massa seja essa constante. Então, esse ρ aqui, que é a densidade de carga, ele é o E sobre M. Isso aqui é a densidade de carga. É o E sobre M vezes a densidade de massa. E aí, a densidade de massa vezes V vezes R dá o momento angular. Então, a gente tira aqui, na verdade, né, que o momento magnético de uma distribuição de carga, ele deve sair proporcional à razão E sobre M e ao momento angular orbital. Então, essa é a razão que liga, né, o momento angular orbital ao momento magnético. No caso, quando a gente começa isso vai ser clássico, eletromagnetismo não quântico. Clássico. Quando a gente vai para mecânica quântica, a gente sabe que existe um momento angular intrínseco, que é o spin. E aí a gente vê que a equação de Dirac, ela automaticamente vai corrigir esse momento de dipolo magnético, levando em conta a parte orbital e colocando aqui a parte intrínseca, a parte de spin, e automaticamente já com a razão do giro magnético G igual a 2. Agora isso que a gente queria chamar a atenção de vocês. Então, essa primeira tarefa é para estudar, na verdade, já a equação de Pauli, limite não relativista, mas com aquele campo magnético, que vai ficar bem clara essa composição do momento de dipolo magnético, pegando a contribuição orbital e pegando a contribuição de spin já com a razão giromagnética correta. Essa é a primeira tarefa. Sim, então a recapitulação do filme do spin. O spin, ele começa com a equação de Pauli. Isso. Na mecânica quântica usual Daí a equação de Dirac obtém o spin como... quer dizer, obtém a razão giromagnética G igual a 2 como já um bônus intrínseco à relatividade. Isso. E ela, exatamente, também ela obtém o spin, quer dizer, quando você faz o acoplamento... ficar claro. Então, quando você faz o acoplamento mínimo... O spin, então, começa com o quê? Começa com... com a equação de Pauli. Então, a gente sabe que na mecânica quântica ordinária, quando a gente tem a mecânica quântica de Schrödinger, a gente pega o hamiltoniano da partícula no campo eletromagnético, além do acoplamento mínimo, então a gente tem o hamiltoniano da partícula no campo eletromagnético externo. É o P mais o acoplamento mínimo. E aí, devido, então, Pauli, o que ele introduz aqui? Introduz a interação de spin. Porém, essa interação, na teoria não relativística,
ela é introduzida por fora, a mão, onde esse momento de polo magnético aqui, ele é o que a gente sabe, né? É o E sobre 2M, S. E aqui vamos colocar aqui a razão giromagnética aqui. Então, o que se introduz é isso aqui, que o momento de polo magnético, ele aparece devido ao spin, o magnetismo intrínseco da partícula está ligado ao fato dele ter carga e massa, nós entendemos por que do caso clássico, e o spin é o momento intrínseco. E essa razão giromagnética tem que ser G igual a 2. Isso aqui é colocado G igual a 2, não se, na teoria relativista, não relativista, né? Não se sabe o porquê. Então, essa era a situação de Paulo. A situação na mecânica quântica da partícula carregada num campo eletromagnético externo com a interação de spin, a interação do campo magnético com o momento magnético da partícula. Mas isso é uma fórmula heurística. Isso aqui é empírico. Empírico. Cada mão, né? O que a equação de Dirac faz? A equação de Dirac, ela pega a partícula minimamente acoplada com o campo eletromagnético externo, tira o limite não relativístico, e aí, daqui, a relatividade combinada com a mecânica quântica, automaticamente sai esse acoplamento, nós vimos, ele sai daqui e automaticamente já sai com o valor correto de G igual a 2. Então, tanto esse acoplamento, ele já vem como bom, ou seja, esse acoplamento que é não mínimo, do ponto de vista não relativístico, ele na verdade está embutido dentro do acoplamento mínimo relativístico. O acoplamento relativístico é esse aqui, é mínimo, só com potencial. Quando eu tiro o limite não relativístico, esse acoplamento mínimo se desdobra no acoplamento mínimo, que já estava na equação de Schrödinger, mais esse acoplamento não mínimo colocado por Paulo. E já sai com o valor de G correto. Então, esse que é um dos grandes sucessos aí, né, da equação de Dirac. O que eu estou colocando agora é, suponhamos que eu tenho uma partícula, vamos dizer, um tipo elementar, vamos dizer um nêutron. Se eu quisesse escrever a equação de Dirac com nêutron, então eu não tenho carga. Suponhamos que eu pego então uma partícula de espineiro massiva, porém eletromagneticamente neutra. Então, ela pode não ter, ela não tem a carga, mas ela poderia, em princípio, ter um acoplamento do seu spin, basicamente isso aqui é o spin, com o campo eletromagnético externo. Então a gente estaria, no caso do nêutron, né? O nêutron, ele é neutro, ele não tem carga eletromagnética, mas ele tem momento de polo magnético. Ele tem uma interação magnética porque ele tem limite no zero. Então eu estaria dando essa situação. Vamos tentar ver o limite não relativístico da equação de Dirac, colocando agora esse acoplamento mínimo, né, que é o acoplamento mínimo relativístico, e esse acoplamento não mínimo relativístico. Então a gente vai querer ver, quando a gente vai para o limite não relativístico, esse acoplamento se desdobra nesse. E a gente quer ver esse acoplamento aqui, em que ele pode se desdobrar. Lembrando que aqui, em princípio, né, eu posso ter tudo. Eu posso ter aqui o campo elétrico, posso ter o campo magnético. Então, quem já ouviu falar do efeito Aharonov-Kasher, que é como se fosse uma espécie de um efeito dual do Aharonov-Bohm, da mesma forma que existe o Aharonov-Bohm, que é uma partícula carregada colocada no campo magnético, ela interage, essa partícula é colocada numa região onde não tem campo magnético, mas tem potencial vetor. Então a gente já viu o efeito Aharonov-Bohm, que gera uma fase. Tem um efeito quântico devido à interação da carga com um potencial vetor não nulo, mesmo que o campo magnético seja nulo. Então, do ponto de vista clássico, a partícula não teria força de Lorentz, porque o B é zero. Mas do ponto de vista da mecânica quântica, o fato de B ser zero mais o A não ser zero tem uma consequência observada. Isso é o efeito Aharonov-Bohm. O efeito Aharonov-Kasher seria não mais com uma carga elétrica, seria o análogo dele, mas com um potencial, com um momento de polo magnético. Então, eu tenho uma partícula com momento de polo magnético, que é o caso do nêutron. Ele não tem carga, mas tem um momento de polo magnético, tem magnetismo. E aí eu coloco esse momento de polo magnético num campo elétrico externo.
Então, do ponto de vista da mecânica quântica, vai aparecer também uma fase, tipo a fase de Aharonov-Bohm, só que vai estar levando em conta essa interação aqui. Então vai aparecer alguma coisa, né? Para reproduzir o efeito Aharonov-Caixa, ele sai basicamente como uma fase, né, com esse tipo de acoplamento aqui. Aqui seria, né, no caso da partícula, o E, tá? No caso da partícula neutra, o efeito, a fase que vai ser gerada vai estar ligada a esse produto vetorial. Então, é o momento magnético interagindo com o campo elétrico. Então, no caso da partícula carregada, né, é a carga interagindo com o potencial vetor. Aqui é o dual disso. Ao invés da carga, eu tenho um momento de polo magnético. E ao invés de potencial magnético, eu tenho o próprio campo elétrico. Então, isso é responsável pelo efeito Aharonov-Caixa. Esse termo aqui, se vocês fizerem o limite não relativístico, na hora de fazer o limite não relativístico, deve dar um desdobramento desse tipo. Essa tarefa que eu estou pedindo para vocês fazerem. Certo? Então, vai pegar a equação de Schrödinger com o acoplamento, equação de Dirac, com o acoplamento mínimo relativístico e esse acoplamento não mínimo. Esse acoplamento não mínimo, se a gente quiser olhar aqui, está claro que está dando o que isso aqui é F0i, sigma 0i. Então, você diria que o caso usual é o campo interagindo com a carga. Isso, o potencial interagindo com a carga. Isso. E o caso não usual é o Mi externo B, o Mi interno B. Quer dizer, é o campo eletromagnético, não é o potencial, mas é o próprio campo interagindo com o espinho. Mas ele também pode ter o Mi interagindo com o B. Isso, o Mi interagindo, porque aqui vai estar mais ou menos isso. Ó, se a gente quer abrir essa expressão aqui, ó, vai ficar F0i, sigma 0i, F0, sigma 0. Dá um fator 2. Daria 2 vezes F0i, sigma 0i. E aí depois daria o termo espacial, mais FIJ, sigma IJ. Sai daqui. F0i, nós já sabemos, é o próprio campo elétrico, né? O E sobre C, né? Na nosso estudo das equações de Maxwell, né? Na eletromagnetismo de Maxwell e Minkowski. Isso aqui é o próprio campo elétrico, é o E sobre C. Então esse termo aqui daria 2E sobre C, escalar. O que é o sigma 0i? É o computador de gama zero, né? Com gama 0 é identidade 0, 0, menos 1. Gama i é 0, sigma, menos sigma, 0. Quando eu faço esse tratamento aqui, esse produtinho, isso aqui dá sigma, isso aqui dá sigma, isso aqui dá 0. Quando eu faço o inverso, dá 0, então vai dar um fator 2. Vai dar 2 vezes essa matriz aqui. 0, sigma, 0. Então, tirar isso aqui, tá? Então, tirar essa forma. Então, basicamente, isso aqui vai estar acoplando. Ó. Isso aqui, basicamente, é o spin, também. No caso não relativístico, sigma é a matriz de spin elétrica. É um acoplamento de sigma com E. E esse termo aqui, então, esse termo aqui da equação de Dirac está dando basicamente isso. É escalar assim, está acoplando o spin com o campo elétrico. Agora, esse acoplamento aqui, FIJ, nós sabemos, é menos, vamos esquecer, o sinal menos é epsilon, IJ capa, componente capa do campo magnético. E esse sigma IJ aqui, se vocês lembrarem bem, ele é 0, sigma I, menos sigma I, 0. 0, sigma J, menos sigma J, 0. Então, depois é só fazer o computador. Então, basicamente, dá o computador de 0, sigma J, menos sigma J, 0. Vai ficar menos sigma J, sigma I. Então, esse dá menos sigma I, sigma J, 0, 0, menos sigma I, sigma J. E aí, quando eu fizer o oposto, fizer J mínimo, eu vou estar fazendo a mesma coisa, só colocando J aqui, não vai ter um sinal menos, porque é um comutador, não vai ficar mais.
Então vai ficar, na verdade, eu vou produzir aqui o comutador de sigma ali com sigma j, que é epsilon jk, sigma k. Então isso aqui dá basicamente epsilon i jl, sigma l. E aí, esse objeto aqui dá um delta, então eu ganho também aqui sigma escalar b. Então, esse acoplamento ele também está me dando um sigma escalar b. E, ao mesmo tempo que ele dá um sigma escalar f. Eu queria que agora você... Agora, isso que é relativístico. Quando vocês fizerem o limite não relativístico, isso aqui vai mudar. Eu gostaria que vocês vissem justamente, né, quer dizer, o objetivo desse exercício é comparar na versão não relativística como esse acoplamento mínimo se desdobra, nós já sabemos, ele vai dar aquela interação escalar B, mas basicamente o que a gente quer ver é como esse acoplamento aqui chega, como esse acoplamento aqui alteraria a equação de Pauli, certo? Essa aqui é a tarefa. Você me pergunta, José, o seguinte, não, Carlos, você, digamos, tem e além do eletromagnetismo. Tá? Então, o efeito bom, né, você coloca com você tem o E com a mítrica, né? Certo. Para logo e a carga do campo magnético. Daí depois você quer, digamos, pegar quando é carga, o dual disso, que é o momento magnético com o campo elétrico. Com o campo elétrico e com o campo magnético. Isso, né? o campo magnético. Então essas são duas maneiras, vamos dizer, são as três maneiras, né, de além de Maxwell. É com a Mi, é Mi com V, Mi com... Isso. Agora, eu pergunto o seguinte, um outro experimento. Se você tivesse o fóton, a Mi, não interagindo com o E, mas com uma carga neutra, ele não necessariamente precisaria estar interagindo com a carga elétrica. Você colocaria o acoplamento do fóton como um objeto que é neutro? Um objeto que é neutro. E como é que fica a simetria de Gauge nesse caso? Não, você teria uma simetria de Gauge, né? Se o objeto, vamos dizer, se o objeto é neutro, do ponto de vista do eletromagnético, ele não tem transformação de fase. A minha pergunta é só um pouquinho essa. Se você tem um objeto neutro, trocando, né, quer dizer, interagindo com o campo eletromagnético, a pergunta é vamos dizer assim, quer dizer, basicamente o que você está dizendo é isso, eu tenho uma corrente interagindo com uma Mi. Né? Então eu sei que uma transformação de Gauge, ela altera isso aqui, a Mi vai numa Mi mais linear. E aí, claro, a quebra da simetria de Gauge estaria aqui, mas obviamente eu posso fazer uma integração parcial, quer dizer, o termo que quebraria a simetria de Gauge seria esse termo aqui. Dmi, eu vou pegar esse aqui, Dmi alfa. Então, se essa corrente aqui, no caso das partículas carregadas usuais, nós temos uma corrente, né, que é conservada devido à simetria de Gauge. Então, essa corrente aqui é conservada, Dmi é zero, então esse acoplamento ele preserva a simetria de Gauge. Se a partícula não é carregada, você tem, inclusive, você estou acoplando o meu fóton a uma corrente que é neutra, ela não é carregada, mas que é conservada. Você diria que os Dmi também tem que ser carregados. O Dmi também tem que ser carregado, não, ele é neutro, ele tem que ser conservado. Porque no caso do elétron, por exemplo, quem é Dmi é psi barra gama mi psi. Quando você faz uma transformação de Gauge, a fase daqui cancela a fase daqui. Por isso mostra que esse objeto é neutro. Ele é neutro, porque ele não tem nenhuma carga efetiva, não sobra nenhuma fase, mas ele é conservado. Então, a corrente é neutra, eletromagneticamente neutra e conservada. O que é importante aqui é isso aqui, para não quebrar a simetria de Gauge. O que você está dizendo é o seguinte, coloque o Ami em interação com uma corrente. Essa corrente é conservada por alguma razão, que não é a carga eletromagnética. Né? Exatamente. Se tu quer alguma coisa que está conservada. Mas vamos dizer, a pergunta ali, você está com, voltando a essa pergunta, você está com o Jmi, que é neutro, quer dizer, que é conservado. Vamos dizer, a existência do E, aquele E que aparece ali embaixo, ela vem da onde? Vamos dizer, ela vem de uma... Porque vamos dizer, as partes fundamentais é conservada e neutra, o E vem ali como uma constante. Certo. Ele vem com uma felicidade, isso é uma constante.
vamos dizer, aquela constante, tipo, ela tem uma tradição essa constante. Mas você tem um caso que você quer botar ela como um G. Sem ser eletromagnético. Entendi. Você não está colocando a carga ali no objeto da interação, você está dizendo, pega o neutrino. O neutrino é neutro, tá? Então não tem elétron. Mas o neutrino tem uma corrente, tem a corrente lá do neutrino. Você vai pegar o campo do neutrino Mi barrado, gama Mi. Isso aqui é eletromagneticamente neutro, eu vou acoplar isso aqui com esse Mi. Agora a questão é, essa corrente aqui, se eu tiver alguma razão para conservar essa corrente aqui deveria ser conservada. Você está me dizendo que automaticamente essa corrente aqui seria conservada. E aí o que significaria essa interação? O que significaria o campo do fóton está interagindo com esse campo? É isso que você está dizendo, né? Isso. Um G. Tem uma questão de acoplamento G. Não precisa ser o E. Então, quer dizer, a gente só não sei se eu acho que está claro para você, não sei se você quer pegar um eletromagnetismo onde o AMI também interage com o G. Que aquele E que se colocou ali, se colocou ele mais por, vamos dizer, não digo por uma tradição, mas há uma estrutura por trás para botar o E. Quer dizer, a estrutura que tem por trás vamos dizer, a física, é o eletromagnetismo clássico, que é uma carga, ela gera um campo. Então a carga elétrica, a carga elétrica ou o momento magnético, ela gera campo elétrico, gera campo magnético, então eu estou acoplando a carga com o campo. Então eu estou colocando isso. Agora você está dizendo, não, eu não tenho uma carga, mas eu tenho, sabe que o fóton, ele só pode interagir com alguma coisa que tenha carga elétrica. Só para dar um contra-exemplo. Quando você pega o fóton na interação fraca, certo, ele já não aparece sobre a carga elétrica sozinho. Entende assim? Quer dizer, então falar isso não é nenhuma. O que a gente vai identificar, isso na teoria eletrofraca, se você lembra bem do curso, o que a gente faz depois é justamente quando tem a separação C0 a Mi, nós identificamos como eletromagnética, quer dizer, como a Mi, tudo aquilo que interage com a corrente eletromagnética. A gente identifica uma corrente eletromagnética que associa, quer dizer, vê que aquele campo, aquela combinação que aparece, né, dos bósons vetoriais, né, do U1 e da terceira componente do SO2, nós identificamos como fóton. O que eu estou colocando aqui é o seguinte. E você tem essa corrente, né? Nós temos uma corrente, aí a gente identifica aquela corrente. E ali é G, não é? Mas só que aquela corrente que aparece depois, que é a quebra espontânea da simetria, e que a gente identifica essa corrente, que é uma corrente eletromagnética, por quê? Porque os objetos que compõem essa corrente têm carga eletromagnética bem definida. Então a gente sabe que nós vamos interpretar esse cara como fóton, e aquela corrente é a corrente eletromagnética, e a constante de acoplamento que aparece aqui, nós associamos com a carga elétrica, aquela mistura de G com seno de θ lá. O que eu estou querendo, o que você está colocando é, será que eu conseguiria fazer, que justificativa eu teria para introduzir você está falando, campo do fóton interagindo com um objeto neutro, um objeto que seja... Só para colocar uma questão da história. Por exemplo, você começou com o campo, com a carga elétrica e gerou o campo eletromagnético. Isso. Mas depois você descobriu o AMI. Daí você fez o AMI, obedeceu a carga elétrica. E será que o AMI necessariamente, o problema você encontrou foi simetria? Isso está acontecendo aqui. Quando você coloca... Aí já é o primeiro resultado. Quando você coloca um momento magnético, né, uma partícula neutra, mas que tenha um momento magnético, a partícula é neutra, ela não tem E, mas ela tem interação eletromagnética. O efeito da Harlow-Caixa, ele está mostrando isso, que você gera uma fase, né, a partir desse objeto aqui, que é a interação do momento magnético com o campo elétrico. Então, essa interação ela não é feita diretamente, o potencial é escondido aqui dentro. A interação é não mínima nesse sentido, mas ela não deixa de ser uma interação eletromagnética. Então, você pode colocar uma interação eletromagnética de um objeto neutro, desde que esse objeto neutro tenha alguma propriedade eletromagnética. Ele não tem propriedade elétrica, ele tem propriedade magnética. Tem magnetismo, então ele pode interagir dessa forma com o campo elétrico. Então, é o efeito Harlow-Caixa mostrando isso. Essa reflexão tua que é importante, porque você, no eletromagnético clássico, propriedade eletromagnética que é, tem E não tem. Depois aí B.
Mas agora você está nos evoluindo a ver outras coisas. E você está nos trazendo isso aí. Esse G é feminino e feminino. Entendeu? E aí você começa a ver que não tem mais carga Quer dizer, o elétrica. campo do fóton, quer dizer, o fóton, o eletromagnetismo está aqui e aqui está o símbolo do elétron. Esse objeto aqui, mesmo que o S seja zero, é isso, essa interação é possível. Esse objeto aqui, então, tem spin meio, carga nula, porém ele tem momento magnético. Então, isso aqui dá essa interação. É esse efeito aqui. Como o próprio neutrino. Né? O próprio neutrino. O neutrino tem interação eletromagnética, dentro da teoria, dentro do modelo padrão, o neutrino tem interação com o fóton. Não é uma interação direta que está no vértice da teoria. Se você olhar as interações de vértice da teoria eletrofrágil, não tem acoplamento do fóton com o neutrino. Mas eu posso acoplar o fóton com o neutrino. Por exemplo, o neutrino. Eu estiver aqui, se isso aqui for um neutrino. Esse neutrino aqui, ele pode, vai sofrer um processo de espalhamento. Né? Então ele pode ser o próprio neutrino. O neutrino com neutrino ele se acopla. Vou até montar outra coisa. Vou botar assim, neutrino, elétron. Vou botar aqui o elétron. Então, neutrino, elétron. Tem um neutrino aqui, tem um elétron, ele vai se acoplar com um W. Né? Se aqui sai, entra um neutrino, aqui sai um elétron, aqui sai um W+. Então, aqui eu teria um W+ virtual, né? Trocado nessa interação. Mas agora, o W+, né, ele pode interagir com o W- e com o fóton. Então, eu teria aqui poderia ser o inverso W+, W-, essa teoria eletrofrágil, W+, fóton. Poderia ter isso aqui. Eu tenho esse W+ aqui. Esse W+ aqui, ele pode fazer isso aqui. Posso fazer um processo assim. W+. Aqui sai um W+. Então, tem o W+ interagindo com o W+. Gostaria de chegar a uma coisa, deixa eu pegar esse processo. Quero construir um processo. Claro que a gente tem uma interação indireta, né, dos neutrinos com os fótons. Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver uma outra coisa aqui. Se eu tiver neutrino se acopla com o elétron, neutrino se acopla com o neutrino através do Z0, tá certo? O Z0 se acopla. Poderia pensar assim, um processo físico que é permitido dentro da teoria eletrofrágil. Interação neutrino-neutrino. Neutrino se acopla com o Z0. Então, ele pode produzir, esse neutrino vem, ele se espalha, emite um Z0 virtual. Esse Z0, ele se acopla W+-. Eu posso colocar aqui um efeito de loop W+, W-. É um processo. O quanto esse processo é pequeno, é outra questão, mas fisicamente ele é possível. E aí W+, W- se acopla com dois fótons. Então aqui eu tenho fóton, neutrino, neutrino. Então nós não temos esse acoplamento aqui é fraco. Esse acoplamento aqui é fraco. Mas esse acoplamento aqui é eletromagnético. Então eu tenho neutrino, se eu tiver, então eu poderia pensar no espalhamento neutrino-fóton, neutrino-fóton. O neutrino teria uma interação eletromagnética com o fóton. Então, interação mista, tem uma interação com o fóton, em que entram aqui constantes de acoplamento fraca e aqui a constante de acoplamento eletromagnético. Então, eu posso falar de processo neutrino e fóton. Então, o neutrino tem interação com o fóton e a interação eletromagnética tem um papel. Só que o neutrino ele não tem um acoplamento direto com o setor eletromagnético. Ele manda, né, quer dizer, os Ws é que tem um acoplamento eletromagnético que vão fazer interação, vão mediar, digamos assim, indiretamente a interação eletromagnética do neutrino. Então, é importante a gente ter em mente que no modelo padrão a gente pode ter interação neutrino-fóton. Uma outra coisa é que se o neutrino é massivo, o neutrino é massivo, nós sabemos que o neutrino tem massa, hoje nós temos um limite bem claro para a massa do neutrino. Então, se o neutrino tem massa, você sabe que o momento magnético do neutrino, então o neutrino é neutro, ele é um nêutron. Só que o nêutron, a gente entende mais facilmente o momento magnético dele. Por quê?
porque o nêutron é composto de quarks. Então eu tenho quark U, quark B e quark D. Cada quark tem seu momento magnético, porque cada quark é carregado e tem massa. Então os quarks individualmente têm seus momentos magnéticos. Como os três quarks estão dentro do nêutron, o momento magnético é uma grandeza vetorial, apesar das cargas serem opostas, né, 2/3 menos 1/3 menos 1/3, o momento magnético é uma grandeza vetorial. A soma do momento magnético em geral não é zero. Eu tenho esses quarks aí flutuando dentro do nêutron. Então, o nêutron ele exibe um momento, a soma desses três vetores é um vetor final. Então, o nêutron tem um momento de polo magnético, mas a gente até entende isso, ele é neutro, mas o momento magnético dele é pela soma vetorial dos momentos magnéticos dos quarks. Mas o neutrino não, o neutrino é neutro, e é elementar. Dentro dessa visão do modelo padrão, o neutrino é uma partícula elementar. Então, ficaria difícil a gente compreender que ele sendo neutro, ele tem um momento magnético. Mas se ele é massivo, o que se mostra é que o momento magnético do neutrino é proporcional à massa do neutrino. Claro, tem uma grandeza vetorial, só colocando que ele tem um fator proporcional à massa do neutrino. Então, o magnetismo do neutrino ele está associado com a massa do neutrino. Agora, esse efeito aqui é um efeito quântico. O neutrino adquire momento magnético porque ele tem interação, né, de uma certa maneira, de novo, interação indireta com o fóton. Como a gente já estudou aqui no curso, quando a gente fez a decomposição de Klein, a gente viu que aonde é que está embutida a noção de, na corrente eletromagnética, aonde está embutida a noção do momento magnético. A gente fez aquela decomposição de Klein, via que aparecia um termo que era um momento transfer, P' menos P', e aparecia aqui aquele objeto, o barrado sigma I, U. Então a gente via que da corrente, né, quando eu formava uma corrente com duas funções de onda de energia positiva, os dois elétrons, a gente via que tinha uma interação do setor magnético dentro da corrente eletromagnética. Então a gente vê que esse setor é o setor que tem justamente o momento magnético, o sigma I. Então, a ideia é que eu tenho uma corrente eletromagnética, quer dizer, eu tenho duas funções de onda fermiônicas, o barrado de P' e o de P, e isso aqui é uma corrente eletromagnética que vai se acoplar com o fóton. Então, na teoria, na eletrodinâmica quântica, na teoria eletrofraca, o processo que dá uma medida do momento magnético da partícula é a interação do fóton. Aqui a gente tem uma linha que está marcando a interação do fóton. Vou colocar assim na parte do fóton. O fóton está aqui. Eu deveria ter algum processo aqui, algum efeito, né, quântico de loop, e aqui a função de onda da partícula, como se fosse o barra P', o de P. Eu teria aqui barra Então, no caso do neutrino, dentro da teoria eletrofraca, como é que eu posso ver isso aqui? Neutrino, fóton. Como é que o neutrino, dois neutrinos podem se acoplar ao fóton? Então, eu posso pensar o seguinte: tem um neutrino aqui, então tem o fóton aqui. Primeira parte do neutrino. Tem um neutrino aqui, tem uma linha de neutrino. Então, a gente sabe que os neutrinos, eles podem trocar W. O processo eletromagnético, né? A interação fraca, ela tem um vértice que é neutrino, gama e elétron acoplado com os WI. Então, suponhamos que isso aqui seja um neutrino. Eu tenho um neutrino aqui. Esse neutrino vem, ele troca um W e aqui sai um elétron. Então, o neutrino eu vou tirar. Vou colocar assim. Eu tenho neutrino, antineutrino e neutrino. Aí aqui sai um W. Neutrino, W se acopla com elétron. Aqui pode vir um elétron, aqui pode vir um elétron. Então, esse acoplamento é possível. Neutrino emite um W e se transforma no elétron. Esse elétron chega aqui e interage com o fóton. Então, esse processo aqui, então, é isso. Antineutrino, esse aí é o barrado, gama U, e aqui o fóton. Então, quem está sendo trocado aqui é o W. Então, eu tenho um loop, né?
Então aqui eu tenho uma constante de acoplamento fraca. Porque quem acopla o neutrino só tem acoplamento fraco. Aqui tem uma constante de acoplamento fraca que acopla o neutrino com o elétron com o W. Aqui é a mesma coisa, uma constante de acoplamento fraca que acopla o W com o neutrino com o elétron. Mas aqui eu tenho um acoplamento de elétron com o fóton. Então aqui eu tenho uma constante de acoplamento eletromagnético. Então, esse processo aqui é o processo que está me dando, na verdade, uma medida do momento magnético do neutrino. Com o fóton. Então, e o neutrino, se ele tiver massa, esse gráfico aqui, ele sai proporcional de uma certa forma à massa do neutrino. Então, o neutrino adquire momento magnético via efeitos quânticos na teoria eletrofrágil. Então, a teoria eletrofrágil, ela consegue nos dar uma maneira de compreender a origem do magnetismo do neutrino, o magnetismo intrínseco do neutrino. Ele não tem carga, mas ele se acopla com o elétron. Então, nesse processo de acoplamento do neutrino, processo virtual de acoplamento do elétron do neutrino, acaba que no final do processo o neutrino adquire o magnetismo e é proporcional à massa. Então, vamos colocar, a partícula é neutra? É. Mas ela tem momento magnético? Tem. Então ela se acopla com o campo magnético. Eu posso falar, o neutrino, ele tem um momento magnético intrínseco dele, ele se acopla então com o campo magnético externo. Se ele se acopla com o campo magnético externo, isso aí seria, na verdade, isso que está dando conta da interação. Quer dizer, o efeito desse objeto aqui é acoplar o neutrino com o fóton. O fóton aparece sob a forma de campo magnético e o que o neutrino tem para acoplar com o campo magnético é o seu momento magnético. Certo? Então, nesse sentido, a gente pode falar, o fóton se acopla com objetos neutros, sim. Só que o acoplamento não é feito via carga, não é um acoplamento TMI. Né? É um acoplamento feito direto com os campos. É isso que a gente está colocando, certo? Então, isso assim, desmistifica um pouco. Né? Na teoria clássica, é claro que a gente espera ter tudo é imputado na carga elétrica. Porque a própria corrente, né, quando a gente fala de magnetismo, a própria corrente, ela é a densidade de carga com cargas em movimento. Então, todo o eletromagnetismo maxwelliano ele é feito em cima da carga. Mas quando a gente olha a teoria microscopicamente, que vai olhar as partículas microscopicamente, a gente começa a ver que as partículas podem ter propriedades eletromagnéticas mesmo que elas não tenham carga. Então, o magnetismo dessas partículas ergas, né, é através dessas interações que elas têm com objetos carregados. Então, a teoria eletrofraca, ela realmente mostra que se a gente falar, se o neutrino, se você mede experimentalmente o momento magnético do neutrino, isso deve ser uma boa motivação física para você dizer por que eu devo pensar numa interação unificada, por que eu devo pensar na unificação das interações, porque o neutrino acaba tendo propriedade magnética. Então, isso, o neutrino, ele sobretudo tem interação fraca. Né? O forte do neutrino, quer dizer, o barato do neutrino é a interação fraca. No entanto, ele tem um momento magnético. Então, isso deve mostrar de uma certa maneira que o eletromagnetismo e a interação fraca, elas devem ter uma origem comum atrás. Elas não devem ser tão disjuntas, assim, não ortogonais um ao outro. A pergunta, assim, se eu fosse um historiador, eu perguntaria qual é a evolução do eletromagnetismo. Né? Certo. Certo? E eu acho que o modelo eletromagnetismo, aí, no meu ponto de vista de historiador, assim, ele iniciou com a carga elétrica, né? Pelos campos, etc. E foi para o fóton. Quer dizer, acaba, digamos, o eletromagnetismo não é carga elétrica, mas é o fóton. Tanto que tem variância da luz em cima do fóton, né? E daí você começa a entender como é que o fóton começa a trazer. Eu acho que o estado final do eletromagnetismo seria o fóton a mim está acoplando com o G. Não o mínimo. Porque, assim, esse é o estado final. Porque, digamos, vamos dizer, se você é um engenheiro, vai fazer fotônica, engenharia fotônica, você quer o fóton, você acopla com o quê? Só quando tiver carga elétrica, você que pode, com o momento magnético, pode mais
do que isso, pode ir com outras constantes. Então, quer dizer, eu vejo o eletromagnetismo, ele inicia com a carga elétrica, passa pelo fóton, vai para o fóton. É que nem a gravitação. A gravitação começa com a massa. Depois a gente vê que gravitação não é só massa, né? Energia é gravitação. Então você pode ter um campo gravitacional gerado por um gás de fótons, né? Que não tem massa. Então você vai apurando. Eu acho que o eletromagnetismo começou com carga. Hoje a gente já começa a ver com os novos materiais, né? Esses materiais mais novos, que dão efeito Hall quântico de spins ou lances topológicos, a gente começa a ver que o eletromagnetismo está transitando por uma nova fase, que é a fase do spin. Então, o spin e as propriedades magnéticas, né, começam a mostrar que eletromagnetismo não é só carga. Eletromagnetismo tem o eletromagnetismo do spin também, que é spintrônico. A gente começa a ver que temos novos materiais, que são materiais muito assim, microscópicos, são materiais, são nanotubos, são materiais planares, tipo grafeno, né? Materiais realmente de baixa dimensionalidade. Eles começam a mostrar um comportamento, um regime novo da interação eletromagnética, que é, por exemplo, a importância do spin. Então, para o efeito Hall quântico de spin, você tem o efeito Hall quântico da carga, né, que é o tradicional, o efeito Hall quântico, mas hoje a gente já sabe que já tem medidas claras do efeito Hall quântico de spin. Então, você começa a ver que na interação eletromagnética, o spin começa a ter um papel separado da carga. Quer dizer, você tem eletromagnetismo de carga e tem eletromagnetismo de spin. Então, o eletromagnetismo ele vai agora chegando a regiões novas, que a gente não tinha explorado antes. As equações de Maxwell absolutamente conhecem, porque as equações de Maxwell elas são macroscópicas, quer dizer, você não tem nenhum compromisso com quem é o Rho e quem é o J. Rho é uma densidade de carga, J é uma densidade de corrente e acabou-se. O que está dentro daquela densidade, a teoria de Maxwell não se importa. Ela se importa com E e B, com potenciais, ela se importa com o setor eletromagnético a partir da carga. Se nós hoje temos condições cada vez mais precisas de saber quem é a estrutura intrínseca do Rho e do J, a gente começa a detectar novos regimes do campo eletromagnético. Eu acho que, por exemplo, uma questão que se abre importante é justamente o eletromagnetismo do spin, né, que é o eletromagnetismo, então, também de objetos neutros. O próprio neutrino, ou nêutron, né? Então, a gente já tem efeitos claros. O efeito Aharonov-Kasher, ele mostra claramente a interação eletromagnética de objetos neutros. O momento magnético do neutrino mostra claramente também a interação eletromagnética de objetos neutros. Então, você não precisa ter a carga. E agora, o que está em jogo aí também é o efeito quântico, né? É uma combinação do eletromagnetismo, né, com mecânica quântica. Significa que macroscopicamente você não vê isso, mas microscopicamente você vê. A gente então diria que Aharonov-Bohm, Aharonov-Kasher e neutrino são demonstrações de eletromagnetismo neutro. Sobretudo Aharonov-Kasher, Aharonov-Bohm não. Aharonov-Bohm está muito ligado à carga, mas o Aharonov-Kasher está ligado ao momento magnético, independentemente da carga. Então, quando a gente for escrever nas equações de Maxwell microscópicas, que é nível, aquela potência nas coisas dele, por que você não adicionou em termos de spin também? O spin não gera foto, gera campo, quer dizer, porque você está escrevendo, na verdade, as equações de Maxwell, quer dizer, você está propondo que o eletromagnetismo seja descrito pelo acoplamento mínimo. Mas, por exemplo, se você colocasse esse termo que nós colocamos aqui na equação do Diesel, então, se nós colocássemos esse termo aqui, nós colocamos aqui sigma F mini, sigma mini, si. Isso significa que esse termo na equação de Dirac, ele vem dessa densidade de Lagrangiano. Densidade, sigma mini, si, F mini. Isso aqui seria a parte de Lagrangiano. Quando eu derivo a equação de Maxwell, de Dirac, sai isso aqui. Se eu for mexer na equação de Maxwell, a equação de Maxwell vai me dar uma contribuição. Você vai ter, então, se eu for tirar a equação se eu agora levar em conta essa interação do spin, eu vou ter que as minhas equações de Maxwell vão ser dmi, f mi, vai ser o j mi. Quem é esse j mi? Esse j mi aqui é o E, psi barrado, gama nipsi, que é justamente a corrente eletromagnética mínima.
Mas vai sair um termo aqui que vai ser mais G. Aí vai ser G, DI, separado, então, aparece um termo novo de corrente. Então, eu tenho essa corrente mais essa contribuição para a corrente, que é a contribuição que está vindo exatamente no spin. E essa contribuição, essa corrente é conservada. Será que essa contribuição do spin está violando a conservação, está mexendo nessa conservação? Então, se você tirar a divergência disso, dá zero, e você tirar a divergência disso, você tem DI, psi barrado, sigma I, psi. Como esse termo aqui, como esse objeto aqui, por construção, é antissimétrico, e isso aqui é simétrico, esse termo aqui é identicamente nulo. Então, esse termo de correção devido ao spin, ele se joga com a carga elétrica, mas ele não, a corrente elétrica, mas ele não muda. Se você quisesse falar com uma corrente efetiva que levasse em conta a carga e o spin, você ainda continua tendo uma corrente concentrada. Você não mexeu em uma lei de conservação. Então, o fóton continua se acoplando com a corrente conservada. Mas, de fato, aquela interação não mínima, ela se reflete nas equações de Maxwell. Então, você teria que ter um termo novo nas equações de Maxwell, onde isso aqui estaria descrevendo a corrente de spin. Então, por exemplo, você pega a componente zero da equação de Maxwell, que é μ igual a zero, então você tem a divergência de E. Você teria divergente de E igual esse termo aqui, o J0, para nós eu vou sobre a Y zero, mas agora aparece esse termo aqui, G, assim. Então eu teria isso aqui igual a zero. Se isso aqui é igual a zero, a única possibilidade é que isso aqui seja igual a. Então apareceria um termo aqui que seria divergente de uma certa corrente aqui. Vamos chamar essa corrente aqui de uma corrente S, que é uma corrente ligada ao spin. Então você teria que acrescentar na densidade de carga esse termo. Então você modifica as equações de Maxwell, certo? É porque nas equações de Maxwell a gente está pressupondo que a gente, quer dizer, as equações de Maxwell escritas dessa forma, elas estão pressupondo que você vai querer descrever todos os efeitos eletromagnéticos que se baseiam no acoplamento de carga. Mas se você quiser introduzir efeitos de acoplamento, você teria que modificar as equações de Maxwell. As equações de Maxwell, a gente está muito acostumado com ela na fórmula universal, mas a gente está sempre implícito que o que está em jogo ali é a carga elétrica. Então, quando você tem objetos neutros com propriedades magnéticas, aquelas equações de Maxwell daquela forma não se prestam. Modificadas, sabe? Uma coisa que uma vez você me falou, como ficariam as equações de Maxwell se os portadores de carga tivessem spin, por exemplo? Isso. Nós discutimos isso ontem pelo seminário, exatamente. Então, onde que vai o efeito do spin? O efeito do spin 1 vai mexer mais drasticamente aqui, vai mexer até que você começa a ter equações de Maxwell não só dependente do campo, mas vai aparecer aqui do lado esquerdo um termo dependente do próprio potencial φ e do próprio potencial A. Você modifica as equações, colocando agora nas equações também os potenciais. A gente trabalhou isso um pouco ontem na discussão da tarde. Qual é a razão de onde que ele surge esse potencial? O fato ele surge daquilo, como é que você, o que é a carga, o que é a corrente de um objeto bosônico. O que é a corrente? Medida. Não estou pelo jeito hoje, ficava por aqui. Bom, o que é a corrente eletromagnética no caso do portador de spin? É a corrente de Dirac. É psi barrado, gama I, psi. Isso é a corrente. Se você pegar a componente zero, a componente zero da corrente é o ρ. Ρ sobre é o C ρ, né? Vamos esquecer o C. Então isso aqui está me dando. Aí quando eu pegar zero aqui, esse barrado vira Dagger. Então, isso aqui é uma densidade, isso aqui é a carga. Então, é como se tivesse a densidade de carga. Aí você vai pegar o J. O J fica E, psi barrado, aí vai ter aqui o gama I. Psi barrado, psi Dagger, gama zero. Eu posso botar aqui, psi Dagger, gama zero, matriz de gama, psi. Que é aquela matriz que a gente chama de alfa. Matriz de Dirac. E esse objeto aqui está medindo a velocidade. Então, isso aqui faz o papel de um E, um ρ, vezes a velocidade, que é justamente a corrente. Então, você vê o seguinte, a corrente, ela é
completamente atribuída ao campo de tiro. Você vê tudo em função do objeto tirado. Se você agora for estudar quem é a corrente de um campo bosônico, imagina que você tem um objeto bosônico carregado, e que esse objeto bosônico carregado seja um objeto escalar. Suponha que você esteja falando de partículas escalares carregadas, por exemplo, primários e finitos. Você tem objetos pseudo-escalares ou escalares carregados. Quem é a corrente eletromagnética desse objeto? A corrente eletromagnética desse objeto, se o campo que descreve esse objeto é um campo escalar complexo, nós temos um campo escalar complexo para escrever esses objetos aqui. Essa corrente aqui, ela assume essa forma. I está esse dmi aqui, ele é dmi φ mais I é a mi φ. Porque a corrente, ela é neutra, ela tem que ser invariante de gauge. Então a corrente bosônica, ela não envolve só o campo, ela começa a pegar o próprio campo eletromagnético. Então você vai ter uma contribuição aqui que vai ser φ estar dmi φ, deixa eu apagar isso aqui. Então a gente vai ter aqui dentro. Abrir essa expressão aqui, a gente vai ter então φ estar dmi φ, e o termo que sai daqui, menos dmi φ estar φ. Aí daqui vai sair um termo que vai ser I é a mi φ estar φ. E daqui vai sair o termo que aqui tem menos, vai aparecer um fator 2 aqui. Então a gente começa a observar que se eu pegar a densidade de carga, ρ, que é a componente zero, esquecer os fatores aí, ρ, que é a componente zero, vai ficar φ estar φ ponto menos φ ponto estar. Mas vai aparecer um termo aqui, vai ter I, 2, I que é φ estar. Então, isso aqui independe do campo eletromagnético. Mas isso aqui depende. Então, se eu jogar isso nessa equação de Maxwell, eu vou botar o J0 aqui, então eu vou ter divergente de E. Porém, vai aparecer um termo que eu posso trazer para esse lado, que vai estar medindo o que aqui na verdade? Vai estar medindo a densidade escalar. Isso aqui no fundo é uma medida, né? A densidade escalar. Então, isso aqui teria, vamos dizer, botaríamos aqui uma grandeza, vamos chamar essa grandeza aqui de, vamos chamar assim de ρφ, acho que depende de φ. E desse lado aqui eu teria alguma coisa que mediria efetivamente algo. Você vê que esse objeto aqui, por exemplo, se o campo escalar for, se você tiver um campo escalar em regime estático, isso aqui é zero. Você tem contribuição só devido a isso. Então, imagine que se esse objeto aqui for uma constante, você, na verdade, está trazendo, se esse campo escalar se estabilizar num regime de φ estar φ constante, uma densidade constante, você está trazendo um termo que é o potencial φ para a equação de Maxwell. Então, isso aqui dá uma foto. Você não perdeu a invariância de gauge? Não, justamente, você não perdeu por isso. Se você não tivesse isso, você perderia. A invariância de gauge está justamente aqui. Se você tivesse essa corrente aqui, aí você perderia a invariância de gauge. Justamente, a invariância de gauge é que te indica que você tem que repensar naquilo que é o que é a carga de um campo escalar. Então, a carga de um campo escalar é completamente diferente. O campo fermiônico é muito mais simples, porque o campo fermiônico ele é muito mais legítimo. Ele é só ele. Ele consegue definir a própria carga sem precisar da interferência do campo eletromagnético. O campo escalar, não, todo o campo bosônico, o campo de spin é a mesma coisa. A simetria de Gauge, se você acredita que o eletromagnetismo desses objetos é governado pela simetria de Gauge, a simetria de Gauge te obriga que o próprio potencial eletromagnético esteja mexendo naquilo que é a carga para você. Então, a tua densidade de carga, ela tem uma interferência. Isso aí não é óbvio, não. Assim, interpretar fisicamente isso não é tão óbvio, mas eu acho que isso mostra que o
campo bosônico, ele é realmente o campo fenômico é muito mais simples. Ele vê o espaço-tempo e ele é limpo. O campo bosônico não, ele está no espaço-tempo, mas uma propriedade intrínseca dele, que é a carga, ele não consegue definir sozinho. Ele precisa da interferência do campo eletromagnético. Não é óbvio isso, não é? Então, de uma certa maneira, se você disser, eu vou escrever as equações de Maxwell, você deveria perguntar, tá bom, vai escrever as equações de Maxwell, mas quem é o agente que porta a carga? Quem é o carregador da carga? Tem spin meio? Tem spin 0? Tem spin 1? Tem spin 2? Tem spin 3 meios? O tipo de portador da carga, quer dizer, a categoria de portador da carga começa a fazer diferença para você. Porque a gente está acostumado com as equações de Maxwell, historicamente elas foram construídas usando as correntes que nós dispomos, que é a corrente dos materiais condutores, que são elétrons. Então, você descobriu o eletromagnetismo pela carga do elétron. Mas se imaginasse que se tivesse uma civilização no mundo, ou se por acaso o cara descobrisse o eletromagnetismo não através de elétrons portadores, né, de elétrons de condução, mas de bósons carregados de condução, certamente você teria que olhar o eletromagnetismo por outros olhos. Então, a interação eletromagnética, vamos dizer assim, ela é universal. Ela é uma interação de carga gerando campo. Mas agora, o tipo de campo que é gerado vai depender também da categoria de carga que eu tenho. Então, microscopicamente, isso faz diferença. Então, a gente podia se perguntar, se tiver, por exemplo, um plasma macroscópico, um processo macroscópico de condução de objetos escalares. Eu tenho assim, um gás de mesons carregado de primático, por exemplo. Qual é o eletromagnetismo desse gás de primático? Se eu pensar que se eu tiver esse campo em regime estático, eu tenho basicamente esse termo aqui interferindo nas equações de Maxwell. E aí, se eu tiver, por exemplo, uma distribuição média em que φ estar φ for constante, basicamente, nessa situação eu vou ter uma interação eletromagnética mais blindada. Quer dizer, o campo eletromagnético não vai cair muito sobre R. Ele vai ter um decaimento tipo igual. Ele vai ter algo do tipo vamos chamar de Ψ R sobre R. Onde esse Ψ aqui é 1 sobre a raiz quadrada de φ estar. Então, essa densidade, né, média de escalares, ela estaria blindando o efeito eletromagnético. É uma massa. É como se fosse um fundo, é como se fosse uma massa de bola, né? Certo? Então, o eletromagnetismo, quando a gente está tentando discutir aqui no curso, né, ele tem muitos aspectos peculiares nesse sentido. A outra coisa que a gente não está explorando aqui no curso, a gente pode pensar depois futuramente num curso só para isso, se estudar realmente o eletromagnetismo do spin, os efeitos de spin. Estudar mesmo do ponto de vista mais um pouco assim, teórica espectrônica, ver assim, uma descrição microscópica do spin. Eu tenho material bom sobre isso, os russos foram muito bons nisso. Os russos trabalharam bastante com essa assim, a descrição do spin clássico, eles têm muita contribuição nesse sentido. Talvez a gente pudesse começar a pensar depois, né, evoluir para fazer o que a gente pode estudar o efeito Hall quântico de spin, a gente pode estudar melhor outras propriedades aí do tipo solantes topológicos. Isso é ótimo. Seria bom, seria uma coisa nova para a gente aqui, nós nunca fizemos isso. Começar agora a direcionar o eletromagnetismo mais para o eletromagnetismo do spin. Mas é isso. Isso aqui é uma coisa que a gente poderia aprofundar um pouco mais. Você está fazendo iniciação científica, a gente poderia aprofundar um pouco mais, pelo menos o spin zero. Ver se construir um eletromagnetismo para o spin zero. Poderia ser uma coisa interessante. Se foge um pouco da ideia do teu projeto, mas a gente poderia ver se a gente consegue até relacionar isso com a eletrodinâmica axiônica. Acho que tem uma maneira de a gente pensar um pouco melhor nisso, tá? Podemos discutir na quarta-feira. A gente vai poder discutir isso aí na quarta-feira. Bom, o que eu acho que só restam alguns minutos, aí eu vou só introduzir então a ideia. Então, quer dizer, isso aí mais ou menos foi uma discussão mais extensiva, né, do regime não relativista. Mas assim, para efeito assim, bem disciplinar, matéria do curso, vamos colocar assim, a
As transformações de Ford-Voltoise podem ser estudadas aí nesse livro. O livro bom que tem transformação de Ford-Voltoise é o próprio Bjorn Midrell, o volume 1 de Mecânica Quântica Relativística. O livro do Greiner tem também bem feito, as transformações de Ford-Voltoise. É uma coisa bem popular. O próprio livro, eu acho, do Heidegger, de Periodicam, também dá uma revisãozinha boa de Ford-Voltoise. Uma coisa que eu não acho muito interessante enfatizar nisso, porque isso aí está bem feito nos livros. Agora, eu acho que eu falar, concluindo nesse corpo todo, eu acho que a evolução do eletromagnetismo é uma meditação mais fundamental do que a unificação eletrofrágil. Sei. Eu acho que a unificação eletrofrágil, ela pegou Marx, o QED, assim, né? E foi diferente, né? Agora vamos ver, o que é QED, por exemplo, eu te perguntaria, tem além de Marx? Porque o grande problema da QED é que ela fala que ela é uma teoria precisa, a 9 ordens decimais, etc. E daí se torna intocável. Então, a QED, no que eu entendo, do Marx, carga elétrica é IG. A QED é carga elétrica com AMI. Agora, justamente, se você quiser ir além da QED e preservar a QED, você tem que ver AMI com G. Um AMI com G, você tira esse discurso da alta precisão da QED. Porque a pergunta sempre tem o seguinte, por isso que eu acho que a eletrofraca, ela não precisou de mexer, de evoluir o eletromagnetismo. O eletromagnetismo estava pronto, né? Ordens decimais, não tem muito o que se falar mais aí. E daí acabou a boca. Mas aí, nesse discurso que a gente vai vendo aqui, você começa a ver que tem uma série de coisas, colocando caso de spin. Então, se você colocar spin, como é que fica o eletromagnetismo? Coisa tipo. Então, quer dizer, eu acho que a questão de como se defrontar com a precisão da QED é a primeira questão. E eu acho que o acoplamento da MI com G é uma primeira saída, sabe? Que daí abre a conta todo esse eletromagnetismo de spin. Claro que essa conta aí tem eletromagnetismo de spin, tudo isso. Mas daí como é que se responde o eletromagnetismo de spin diante das medições da QED? Então, são discussões abertas que ficam, né? Vamos amadurecendo isso. Mas eu acho que a evolução do eletromagnetismo é uma coisa mais importante do que a unificação eletrofrágil. Eu não sei se a unificação eletrofrágil tem tanta coisa assim, certo? Eu acho que, sabe o que é? Eu acho que ela tem o Higgs, que é outra história. Não, pois é, eu acho que vamos por duas direções também um pouquinho distintas, porque eu acho que a unificação eletrofrágil, ela vai com um aspecto mais microscópico. Esses efeitos novos de eletromagnetismo são efeitos também, às vezes, mais macroscópicos. Então, eu acho que eletromagnetismo eu vou unificar. De repente, o que a gente também não fez muito bem ainda, o exercício que a gente não fez muito bem, foi retirar o eletromagnetismo da interação eletrofrágil. Porque o que a gente faz? A gente estuda o eletromagnetismo, a gente sabe que ele tem uma origem comum com a interação eletrofrágil. A gente traz para o eletromagnetismo poucos insights da unificação eletrofrágil. Por exemplo, a gente sabe, quando a gente estuda o eletromagnetismo de partículas de spin, de bósons peculiares de spin, a gente é obrigado a introduzir um acoplamento não mínimo, né? Aquele acoplamento com o objeto em spin 1, né? Eu sou obrigado a introduzir no meu laboratório não só os acoplamentos mínimos, mas um acoplamento desse tipo. Eu tenho um campo vetorial carregado, então dá para estar. A gente vai ver aqui F mini. Então, eu sou obrigado a introduzir, por exemplo, esse acoplamento aqui, se eu tiver objetos de spin 1 interagindo com o campo eletromagnético, essa interação aqui ela é absolutamente importante, que é um acoplamento não mínimo também, ela é um acoplamento absolutamente importante para poder reproduzir a razão giromagnética G igual a 2 de partículas de spin 1. Porque a gente sabe que todo objeto que tem spin maior do que meio, ele tem que ter razão giromagnética G igual a 2. Isso aí é relatividade, isso aí também é eletromagnetismo. Então, esse objeto é fundamental. Esse termo, por exemplo, ele sai da interação eletrofrágil. Se a gente imaginar que o eletromagnetismo, ele
ele está dentro de um esquema unificado. Ao recortar o eletromagnetismo das interações SO2 eu sou obrigado a trazer esse termo. Então, o que eu acho que muitas vezes o exercício que a gente veja muito bem é o seguinte: o eletromagnetismo ele é unificado com SO2 na teoria eletrofrágil. Mas o que a gente traz como eletromagnetismo para nós ainda continua sendo as equações de Maxwell. A gente vai lá e recorta só as equações de Maxwell. A gente deve estar deixando um resto de eletromagnetismo dentro das interações eletrofrágeis que nós não trouxemos. Então, o exercício talvez que a gente devesse fazer legal seria: pega as interações eletromagnéticas e dentro pega as interações eletrofrágeis, pega a interação unificada, o modelo completo SO2 e estuda o eletromagnetismo de forma mais abrangente possível e recorta e tira. Então, qual é o eletromagnetismo que sai das interações eletrofrágeis? Não é só Maxwell. Certamente não é. É o que a gente costuma a manter, vamos dizer assim, um pouco a tradição histórica. Eletromagnetismo é Maxwell. Mas aí quando você vai estudar a interação eletrofrágica, você vai a interação eletrofrágica é eletromagnetismo, beleza. Aí você coloca a interação eletrofrágica muito dentro do, vamos dizer assim, do cenário da teoria quântica de campo. E aí você, quando vai estudar o eletromagnetismo, você muitas vezes estuda o eletromagnetismo fora do ambiente da teoria quântica de campo. Você vê o eletromagnetismo numa expressão mais macroscópica. Então, eu acho que fica faltando isso. Agora, se a gente pensar o seguinte: vamos tentar tirar o eletromagnetismo da forma mais completa possível da interação elétrica. Aí você vai trazer um eletromagnetismo cheio de efeito, que pode estar entrando aqui. Por esse efeito aqui é um efeito tipo o próprio momento magnético do neutrino. Esse aí é fundamental para obter o holandês chegou a dualidade. Aquela história do Weimer. Isso. Então esse termo aqui é um termo que não dá, se você pegar a partícula bosônica de spin 1, bósons vetoriais carregados e acoplar com o fóton, essa interação não sai. Essa interação é possível, claro, ela é invariante de Gauge. Mas esse acoplamento é no mínimo. Então, nós colocamos ele. Mas qual é a justificativa para ele? Fica muito claro que a justificativa dele, isso aqui é um acoplamento não abeliano, porque ele tem, na verdade, 3 campos de Gauge. É um acoplamento não abeliano dentro do SO2 Então, esse acoplamento que aparece aqui no eletromagnetismo, ele, na verdade, é um resíduo da estrutura SO2, que está por trás do eletromagnetismo. Então, o eletromagnetismo, ele tem uma origem não abeliana. Só que nós o vemos aqui no nosso mundo abelianamente. Mas se eu começar a buscar as origens, a árvore genealógica dele, eu vou ver que ele nasce lá numa tribo não abeliana. E eu tenho que trazer alguma herança dessa tribo não abeliana para o nosso mundo. Por exemplo, esse termo aqui é um veículo disso. O que se diz que é não mínimo? Não mínimo porque ele não é um acoplamento direto com o A. Ele é um acoplamento com o F. Então é nesse sentido. Então, o eletromagnetismo, eu concordo com você, que a gente tem que entender melhor o eletromagnetismo dentro da teoria SO2. A gente talvez tivesse que fazer um exercício mais amplo de pescar tudo que a interação SO2 pode deixar marcado da eletromagnetismo. Para mim, você entender o eletromagnetismo é se livrar da carga elétrica e pegar o fóton. Entendi. O fóton, para mim, não, sem dúvida. Eu acho que o que caracteriza, eu também penso assim, eu acho que o que caracteriza o eletromagnetismo é mais o fóton do que a carga elétrica. Eu vejo a carga elétrica mais como um acessório, é como se fosse